Alvorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Alvorada, que é um programa muito interessante, que tem como objetivo discutir as questões relacionadas à escola pública, né? E aí, a partir disso, a gente vai discutir as condições da escola, como que os professores estão no seu cotidiano. E também a gente vai discutir as questões que permeiam a escola pública, as questões mais gerais da sociedade, como é que está a conjuntura política, né, o que está acontecendo no mundo, porque tudo isso interfere diretamente na escola. A escola não é uma ilha, a gente tem essa compreensão. E aí a gente está trazendo mais um episódio aqui super bacana. E é muito importante, se você ainda não se inscreveu, que o faça. Se você achar relevante o nosso podcast, que curta, que consiga compartilhar com as outras pessoas e que consiga, obviamente, fazer com que esse instrumento ele contribua, né, com a discussão, com a reflexão. Isso é muito importante, tá bem? Então hoje a gente está aqui com a presença muito feliz da Kate Lima. Kate Lima é nossa vereadora eleita recentemente aqui pelo PSOL São Paulo e está participando aqui hoje do nosso podcast. E nada mais, nada menos, uma pessoa que eu conheço um pouquinho tempo, que a gente estava conversando aqui, professor Marcos César. Ele é bem mais velho que eu, né? Mas a gente se conhece um tempinho, né? Quando eu conheci, ele já tinha uma jornada já bem longa, né, né, professor Marcos César? Mentira. Atualmente, conselheiro da POSP, Sindicato dos Professores, na região da Zona Leste, Itaquera, diretor de escola. Daqui a pouco vai se apresentar para a gente. E aí, Kate, que alegria estar com você, estar presente aqui hoje no nosso podcast. E muito importante agora você falar um pouquinho aí da sua trajetória, colocar aqui para o nosso público quem é você, moça. Ai, que massa. Primeiro, obrigada pelo convite, é maravilhoso estar aqui com vocês. Meu nome é Kate Lima, né? Eu fui eleita agora vereadora na cidade de São Paulo, uma conquista coletiva. Muitas mãos e corações estiveram para que isso pudesse, né, acontecer. Eu sou uma mulher favelada, sou cria da Brasilândia, sou nordestina, sou lá de Pernambuco, com muitas famílias nordestinas, vim para São Paulo em busca de melhores condições de vida. Eu não, né, minha família, vim Pituca. A gente estava falando aqui, eu chego aqui em 99, né. Sou de Recife. Sou de Recife, sou cria do movimento de favelas e do movimento negro. Construo Educafro, que é uma referência quando a gente fala de educação para pessoas pobres, para pessoas negras entrar no curso superior. Construo a Marcha das Mulheres Negras Decide, a Rede Nacional de Feminista Antiproibicionista. Me construo e sou construída a partir dos movimentos sociais, que é que me forma, né? Entro na academia, mas antes da academia eu sou formada pelos movimentos sociais e por causa de um monte de ação afirmativa, tenho 5 diplomas, a educação muda a minha vida, como muda a vida de várias pessoas pobres e periféricas, e é por isso que é a urgência de a gente falar de uma educação pública de qualidade nas periferias e favelas, né? É a forma mais eficiente de diminuir a desigualdade. Que bacana. E me fala uma coisa, qual que é a sua idade? Me fala um pouquinho do seu pai, da sua mãe, se você tem irmão, irmã. Ai, esse é um assunto maravilhoso, esse eu gosto. Então vamos lá. Essa risada gostosa que você tem, vamos lá. Eu tenho 33 anos, eu tenho 3 irmãos, que é Dani, Edu e Glemison. Tenho mãe e painho. Mora em São Paulo? Todo mundo mora em São Paulo, mais conhecido como Giane e Daniel, mas para mim é mãe e painho. Tenho uns 4 sobrinhos, que são os amores da minha vida, que fez minha vida muito melhor. Assim, sou completamente apaixonada pelos meus sobrinhos. Todo mundo mora aqui. Eu sou a primeira da família a ter a oportunidade de fazer uma faculdade. E a partir disso, minha irmã também fez. Maninha está agora fazendo MOVA, que é uma política pública que tem em meu coração, porque também muda a vida de adultos, né, pobres, para poder se alfabetizar, para poder, né, entrar na educação, eles que não tiveram oportunidade, né, como mãe, assim. E aí eles moram tudo... Meu pai e mãe
Pai e mãe moram na Brasilândia e meus irmãos ficam todo mundo ali na Zona Norte e Noroeste. Alguns estão em Fontales, outro está na Brasilândia, outro está lá no Jaçanã, mas todo mundo está ali na redondeza. Assim. E a tua formação? Eu sou formada em administração, sou formada em direito, sou especialista em gestão pública, sou cientista política e urbanista social. Nossa, que orgulho. Muito legal, viu? Muito legal mesmo. Marcos César da Costa, por favor, fale um pouquinho da sua trajetória, como é que tá a vida atualmente. Eita. Depois Chegou dessa... atrasado, No viu, divã, gente? Vou agora falar pra divã. vocês aqui. Depois dessa... Uma novidade. Marcos César chegou atrasado no podcast. Pode ir, Marcos. Se sinta no divã. Bom, eu errei a estação. Moro só 40 anos em São Paulo e errei a estação de metrô. Mas, enfim, depois dessa biografia da Kate, gente do céu, maravilhoso estar aqui com vocês. A Kate, assim, uma satisfação. Conhecia pelas mídias e algumas lutas mais distantes, uma satisfação estar aqui. O Sérgio, que quando eu estava no movimento estudantil, a gente estava falando em off, que ele já era um cara do movimento social, tal, quase pegou na minha mão lá, enfim. Eu sou Marcos César da Costa. Você é um cara de pau. Mas como assim, se você é mais velho que ele? Entende? A A conta gente não depois tá tem que colocar o fechando. RG aí na mesa. Eu sou de São Paulo, morei um tempo no Rio, mas voltei no final da década de 80 para cá, para São Paulo. Minha formação é letras, estudei na Fundação Santo André, muitos anos atrás aí, e fiz pedagogia posteriormente na Unifesp, lá em Guarulhos, né? Acho que minha turma foi a primeira turma de pedagogia, ainda acho que só tínhamos ali metade do que é o campus hoje, depois do segundo governo Lula. Eu sou de São Mateus, que é ali no extremo leste, da parte de cá, com ABC, ali próximo a Mauá, Santo André, e estou na educação há um tempinho. A Kate falou que ela tem 33, não chego a 33 a educação, mas eu tô ali perto. Sou dos movimentos sociais, em especial do movimento sindical, eu sou filiado à POSP há muito tempo, sou conselheiro estadual, atuo no movimento negro, na Uneafro, na região a gente atua num cursinho pré-vestibular chamado Rosa Parks. E a gente, aos sábados, está cortando pão e lecionando e construindo sonhos da molecada. E tô aí nas lutas. Chutando o escanteio e cabeceando. Exatamente, batendo escanteio e saindo para cabecear. E fala um pouco da sua família, dos seus filhos, isso é importante. Então, eu sou pai da Nádia, ela tá com 23, aí vai descobrindo a idade. Vai se entregando. Uspiana, né? Uspiana, ela fez obstetrícia na USP Leste. O Caio foi fazer Enem nessa semana aqui, ainda está com as dúvidas, mas ele é treineiro, tá com 17. Deve ter ido bem no tema, né? Sim. E aí ele Se falou não for, do tema. vai levar puxão de orelha. Se não vai bem no tema, o bicho pega. A Márcia, a mãe dele, também militou comigo no Círculo Palmarina. A gente teve tempo que militou no Círculo. Então, se não for bem nesse tema, o bicho pega. E a Maria Luísa, que tá em Jacareí, que é uma menina também extraordinária. Então, Quantos aninhos? Ela tá com 16. Então, sou pai de 3 crias e filho do seu Vicente, que foi embora em 2020, na primeira leva da pandemia, deixou um legado legal em relação à cultura, à formação, e da dona Osana, que estava no interior esses dias, veio para a capital visitar a gente, uma nordestina porreta do Ceará, nasceu em São Benedito, no Ceará, e assim, deu ensinamentos assim tremendos em relação à minha formação, aquela coisa do formar a partir da contação de histórias, a contação de causos. Minha mãe é extraordinária. Bacana, obrigado aí por essas informações. Eu acho que isso deixa o público mais à vontade, com mais vontade de ver o podcast. É sempre bom a gente conhecer, obviamente, um pouquinho de cada pessoa.
Gente, a gente gostaria de vir para cá pensando um pouco nas reflexões, né? Que a gente pode dar algumas pinceladas. E seria legal, Kate, falar um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo. Um momento bastante difícil, em que a gente tem percebido que o pensamento conservador está bastante firme, forte na sociedade que a gente vive. E aconteceu uma coisa na maior potência do mundo atualmente, que é os Estados Unidos, que é a reeleição do Donald Trump, né? E não dá para deixar de falar sobre isso, né? Concorreu contra Kamala, contra uma mulher negra, né? E as pesquisas indicavam que estavam empatados e tudo mais, e aí no resultado final a gente percebeu que ele estava bem na frente, né? E é um cara que volta para a presidência dos Estados Unidos, né, com um monte de crimes, né, inclusive de golpes, né, como a gente tem alguma coisa semelhante por aqui, né? E a gente vê um monte de crimes que esse cara cometeu, estava respondendo por isso e mesmo assim se torna presidente novamente dos Estados Unidos, com mais de 1 milhão de pessoas nas costas, né, mortas por Covid-19, né, por uma irresponsabilidade por conta da ideia de que anti-vacina, né? Então, muito preocupante. E a gente tem alguma coisa semelhante aqui, né, no Brasil, né? Começa a ter um movimento forte para que tenha anistia aos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023. E a pergunta é um pouco isso, assim, como é que você está vendo isso? Como é que você analisa essas questões? O que a gente... Você acha que o Bolsonaro, por exemplo, tem que ser preso? Qual que é a sua opinião? Os golpistas, esses caras têm que pagar pelo crime que eles cometeram, de entrar no Congresso, fazer toda aquelas coisas que eles fizeram, destruíram todas as obras de arte, invadiram daquela maneira. Então, queria ouvir um pouquinho você. Essas últimas notícias, inclusive o resultado das eleições aqui na cidade de São Paulo, eu vejo com muita preocupação, né? Mas não com desânimo. Acho que isso é importante, assim. Acho que tem uma disputa, né, que a gente está fazendo. Eu não acredito que... Eu sou daquelas discordâncias que a esquerda precisa voltar para a base, assim. Porque eu acho que isso também invisibiliza uma esquerda que sempre esteve na base. O que a gente precisa é fornecer estrutura e trazer cada vez mais, sair mais do discurso e ir para o chão. Né? Aqui na cidade de São Paulo, que dá para fazer um belo paralelo com o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Não se vira voto só na Paulista, por exemplo. Não poderia ser só na Paulista. Eu acho que tem um grande desânimo e o afastamento mesmo dos trabalhadores mesmo, dessa disputa de país mesmo, assim. A gente não pode fazer uma disputa de país, de cidade, sem estar com as pessoas que sentem a desigualdade na pele. Porque isso afasta. Porque eu acho que tem duas coisas que são importantes, né? Tem um discurso de ódio muito bem colocado, que pessoas se identificam, sim. E aí, nesse lugar, não tem como dialogar, não tem como fazer a disputa. Mas também tem uma classe trabalhadora, tem pessoas negras, tem mulheres. No caso lá dos Estados Unidos, tem muitos imigrantes que estão mesmo de saco cheio de não participar dessa discussão, ou aqueles que estão lá, quando chegam lá, fazem política pública contra os trabalhadores, contra a classe pobre. E aí fica muito nesse lugar de quem está lutando por nós mesmo. Isso acontece aqui também na cidade de São Paulo. Isso também acontece em todo lugar. Quando a gente tem uma abstenção de voto enorme, quanto que as pessoas acham que tanto faz quem está lá no poder, porque quando chega lá não volta para as nossas periferias e não volta para as nossas favelas. Hoje eu estou eleita porque mulheres e homens negros pavimentaram esse caminho, mas também é uma data para a gente lembrar e reivindicar uma cidade e um Brasil que não mate a gente, que nossos homens negros não tenham apenas dois destinos, que é ser encarcerado e ser assassinado pelo Estado, que as mulheres negras não chorem o leito, o seu filho ter sido assassinado pelo Estado, porque hoje é esse Brasil e essa cidade que a gente tem. E eleger Ricardo Nunes, por exemplo, e a gente ter como governador Tarcísio, é a gente ser mais assassinado. É isso que eles têm um projeto de morte. Mas nesse lugar desse projeto de vida que a gente tem que fazer essa disputa no olho a olho. A gente precisa fazer essa disputa para que chegue mais gente. Eu acho que esse podcast é esse lugar de que a informação e o diálogo aconteça. Mas é diálogo mesmo. Não é uma pessoa estar em um lugar ditando o que as outras têm que fazer. E sim a gente dialogar e construir junto, desde o cursinho
pré-vestibular, como ele falou aqui, desde essas organizações que estão na base, estão trabalhando, mas elas também precisam fazer política pública junto. Por isso existe uma grande mudança também quando a gente elege algumas figuras, porque não é só mudar o rosto, não é só mudar a cor, não é só mudar o território, não é só mudar o gênero. E que eu quero deixar bem negritado que isso não é desculpa para continuar votando em homem branco, rico, que sempre esteve aí. Mas é mudar a forma de se fazer política. Que é o que aí, falando muito sobre, né, lá nos Estados Unidos, da Kamala, teve um grande movimento, né, ela fez política pública. Eu acho que tem uma mentira, eu queria aproveitar para desmentir, que a maioria das pessoas negras votaram na Kamala lá. Sim. Né? Mas é isso, teve uma parcela que já está de saco cheio pela política mesmo, assim. E aqui no Brasil, e aqui na cidade de São Paulo, e aqui no estado de São Paulo, a gente precisa fazer isso. A gente precisa cada vez dar mais voz não, mas dar espaço para os movimentos sociais, para sindicatos, para organizações que já estão organizadas, mas que muitas vezes, por falta de estrutura, não conseguem alcançar mais pessoas. Tá. E Marcos, fala um pouquinho para a gente aqui, o que faz, então, numa condição como essa, as pessoas, de repente, votarem nos nossos algozes, né? Porque tá nítido que nos Estados Unidos, apesar desses elementos que a Kate traz, né, são favoráveis, porque as pessoas estão meio de saco cheio, é uma questão... Mas tem outros elementos também, acredito, né? Na sua opinião, o que faz com que as pessoas passem a votar nos caras que não vão, de fato, representá-las, né? Na sua opinião. Eu acho que esse movimento, que a gente chama de movimento conservador, ele existe desde sempre, na verdade, né? E a gente tem lidado com isso, a gente do campo progressista tem lidado com isso, com muita luta, com muita resistência, e ele tem se agudizado nesses últimos anos, né? Eu me lembro que a gente comentava em 2013, para não retomar muito, de colegas nossos que tiveram dread arrancado na Paulista no início daquelas manifestações. Né? Então ali a gente já identificava, bom, essa passeata aqui não é para mim. Uhum. Então se cobrava a redução da passagem, mas a partir de pautas que eram pautas bastante complicadas e que se materializaram aí no 8 de janeiro, né? Sim. E aí acho que essa situação da discussão do que a gente faz no campo ideológico, né, em relação a situação do respeito ao diferente, do respeito ao outro, de qualidade de vida, de educação, bem viver, que a gente faz há anos, ela passou a ter um toque de dificuldade por conta da comida, por conta do bem-estar do povão. E aí eu acho bastante complicado você colocar para o cara, e por mais que a gente também tenha setores da esquerda que coloquem isso, o pobre de direita, tal, o cara não tem o que comer. Exatamente. E aí, da mesma forma que não se tinha nos Estados Unidos há 10 anos atrás inflação, ou inflação como tem hoje, os caras foram também votar a partir do referencial econômico ali na ponta. E o que você acha dessa posição, então, do Gessé de Souza sobre o pobre de direita? É um livro, né? Inclusive, então, sim, eu acho que tem aspectos, elementos bastante interessantes e que a gente, sim, capta, mas eu acho que manter uma posição como se fosse uníssona naquela situação que é o pobre de direita, racionalmente vota na direita, eu acredito que não. Eu acredito que na favela, no cortiço, naquela situação, é o cara que trouxe o benefício, é o cara que trouxe o pão, é o cara que trouxe o leite, é o cara que na inauguração lá do campo na Associação de Moradores estava. E tem gente de direita também nessas situações hoje em dia. Então não é um campo exclusivo da esquerda. Uhum. Eu concordo com a Kate, a gente sempre esteve lá. Só que os caras aprenderam também a estar. E a gente passa a disputar esse setor da sociedade e em situação desigual, porque no último período, se você pega o que é política pública voltada à população pobre, tem muito a partir de verba de gabinete de direita. Sim.
tem muita emenda municipal para favela, para campo, para uma série de situações que a gente achava impensável há 15, 20 anos atrás. Então, é um fenômeno que existe desde sempre. A gente pauta isso, a gente pauta com luta. Tem, sim, esquerda, concordo com a Kate, mas é muito importante que a gente, nessas bases, a gente passa a informar, a formar, mas também a ajudar a construir situações que eram nossas no final da década de 70 e de 80. Tá. E que, de alguma forma, nós não retomamos. Exato. Tá. E, Kate, assim, aproveitando um pouco aqui essa reflexão, para a gente não perder o fio da meada, como você vai desenvolver um mandato, e a sua principal questão foi colocada em meio à campanha, foi a ideia de que precisa envolver a favela no orçamento. Como é que você está pensando em fazer isso a partir do momento que nós teremos aí um segundo mandato do Ricardo Nunes? Sim. Acho que só uma coisinha, só para pegar ainda o gancho dele, também quando eu falo isso, também não é passando pano para a esquerda, que eu acho que a gente também precisa se rever em vários aspectos. Eu acho que cada vez mais nós temos que estar, sim, no território, porque tem uma galera que nunca saiu da base, mas tem uma galera que nunca foi para a base. Né? Então, a gente tem que sair do Twitter e ir para os territórios, dialogar. A gente tem que... Eu acho que tem uma turma que precisa sentar e ouvir quem nunca saiu de lá. Tem que aprender que sempre teve nos sindicatos, sempre teve nos movimentos sociais e aglutinar. Né? Tem que virar, a gente tem que aprender a virar voto dentro das periferias, dialogar no olho a olho. Acho que isso é algo importante. Acho que ele trouxe uma coisa que é... Eles estão lá. Quando falta comida, quando a casa enche de água, às vezes é a igreja, o pastor que está lá, aí na hora também é essa pessoa que ela vai ouvir. Então não dá para disputar só em período eleitoral. Só um parênteses, boa parte dos movimentos sociais nunca saíram da base. Como é que a gente consegue equilibrar isso? Porque parece que tem uma equação prontinha, ó, sai das redes, vai para a base, está resolvido. É esse o caminho? Eu acho que a gente precisa estar lá no olho a olho, e eu acho que a gente também precisa fazer essa disputa na internet. Mas a gente precisa estar lá mesmo, né? Então, eu acho que cada vez está mais lá, né? E aí, respondendo a sua pergunta, eu quero fazer exatamente isso, né? Acho que a gente ganha esse mandato, e eu falo a gente porque a gente um monte de gente, né? Acho que tem o meu rosto, obviamente, esse projeto tem meu rosto, mas tem um monte de gente que dedicou seu tempo, seu dinheiro, sua energia, dialogando, colocando seu nome. Tem várias lideranças que falaram assim, se você votar nela, é como se estivesse votando em mim. Isso é você colocar credibilidade nesse projeto. Então, esse mandato também vai ser construído dessa forma coletiva. E fazendo o que eu estou te falando aqui. Acho que estando nos territórios, com o pé no chão nas periferias, dialogando. Óbvio que existe uma dificuldade, porque a gente vai ser oposição. E a gente sabe que se a oposição encontra algumas dificuldades na própria destinação de emenda, pode ser barrado pelo executivo, e isso a gente vai encontrando, essa desigualdade cada vez vai se escancarando, mas também eu acho que tem um lugar que tanto a campanha quanto o mandato, ele tem que ser um lugar pedagógico. De trocar essa ideia realista, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, o porquê que a gente foi barrado lá. Eu acho que a gente, infelizmente, vai estar um mandato nesse lugar de tentar que os direitos dos trabalhadores, das pessoas pobres e faveladas não sejam tirados. Porque a gente vai ter um governo ainda mais conservador do que o último que ele teve. Eu te perguntei isso porque, assim, uma coisa é o slogan de campanha seu foi belíssimo. E acho que encaixou como uma luva. Né? Agora, uma coisa é com o governo Boulos, outra coisa é com o governo Nunes, que tem outras prioridades. Né? Você pensa alguma coisa alternativa do ponto de vista da participação popular, por exemplo? Sim, eu acho que é isso, assim, né? A gente só começa está tendo discussão do orçamento agora, em dezembro, então meu mandato só discute orçamento no final do ano, mas eu acho que tem a própria discussão de para onde está sendo destinado, porque uma das obrigações do vereador é a fiscalização. E fiscalizar para onde está indo o orçamento e fazer esse lugar pedagógico mesmo, esse lugar de troca e de compartilhamento. Porque tem um monte de gente, tem um monte de movimento social que já está fazendo isso.
inclusive de eu aprender junto com eles e de ter o mandato à disposição dele. Então, acho que discutir a favela no orçamento é discutir desde para onde está indo o dinheiro e também discutir para onde vai as emendas. Então, a gente tem 2 caminhos para ser feito, que é a obrigação mesmo de que todo vereador deveria fazer. Porque uma cidade com mais igualdade é uma cidade boa para todo mundo. Então, colocar a favela no orçamento é a gente ter uma cidade mais justa. É uma cidade que é boa para as nossas favelas, mas é uma cidade que é boa para a Paulista. Então, a gente fazer essa fiscalização, a gente discutir emenda, a gente discutir o orçamento do executivo e discutir isso não com um gabinete fechado, que é o que a maioria faz, mas sim convidar esses movimentos sociais, os movimentos que me elegeram e os outros movimentos que também elegeram outras candidaturas. Chamar esses movimentos para dentro do gabinete e colocar isso para disposição. Não só apenas esses coletivos, mas toda pessoa pobre e favelada que quer fazer a discussão e quer construir uma cidade mais justa. E as redes sociais, você vai certamente fazer isso também pelas redes sociais. É uma combinação, é isso que eu quis dizer. Totalmente. Hoje eu acho que não tem como a gente fugir das redes sociais. A gente não fazer a discussão nas redes sociais e, muito importante, que é fazer uma discussão que a minha avó consiga entender. Porque se a minha avó não consegue entender, o problema não está com ela. O problema está comigo. Eu não estou conseguindo me comunicar com ela. Então, se uma mulher, igual a minha mãe, que está se alfabetizando agora, mas que é favelada e que fez pessoas como eu estar lá no Legislativo, não entender o que eu estou falando, esse mandato não é para as favelas. Então, a gente tem que fazer um mandato acessível. Sempre tem uma forma mais fácil de comunicar. Sempre tem uma forma. E aí, falar isso é falar muito... Tô me sentindo até mal agora de falar isso para professores. De forma alguma. Mas, enfim, eu acho que isso também é um aprendizado da esquerda. A gente estava até falando aqui em off, mas muitas vezes eu milito desde os 13 anos. Muitas vezes eu participei de eventos que eu não entendi o que a pessoa estava falando. Eu falava, gente, para quem essa pessoa está falando? E essa sempre foi uma preocupação como militante e é uma preocupação também como vereadora. Gente, a Kate teve que sair por conta de uma questão que já estava... programado, ela teve uma questão do horário, e aí a gente vai continuar aqui o nosso bate-papo com o professor Marcos César, tá bem? Então, Marcos, você continua falando a respeito e a gente toca. A movimentação para privatização é uma movimentação, uma proposta de campanha, né? E aí a gente precisa refletir muito, em especial até professores e professoras que apontaram para essa proposta, e que a gente lá atrás já colocava que isso é precarização dos serviços para o docente, para os espaços na escola que hoje estão com as terceirizadas e o serviço não é legal, né? A gente vê muitas vezes o pessoal de limpeza, vê muitas vezes o pessoal de cozinha recebendo menos que os profissionais que geralmente fazem isso no mercado fora da escola. Inclusive no ensino médio em especial, as empresas que são contratadas pela rede estadual para prestar um serviço de qualidade não o fazem. Então a gente já vê isso na prática. E o que esperar? É esperar um serviço de educação, né? Que não é serviço da prática, é um direito de educação de qualidade nessa circunstância, é muito ruim, é muito temeroso e a gente aposta que não vai dar certo. Infelizmente, o conjunto dos professores no estado, da rede estadual, não foi convidado para isso. Infelizmente, o debate é muito ruim com o governo em relação a isso. Aí outra coisa que você falou é a questão do currículo. O currículo também é um currículo prescrito. E quando a gente fala, eu discuti outro dia com um grupo de professores, da qual a gente participa da pesquisa, o pessoal do GEPUD, da pesquisa, a gente discutia esses dias e colocávamos a questão da matemática financeira ou da educação matemática não é explicitamente a questão de discutir matemática, o histórico, qual que é
a perspectiva ali na prática do estudante. Não, a gente está discutindo um modelo de sociedade. A gente está discutindo um modelo de sociedade que responsabiliza as famílias e o indivíduo pelo insucesso financeiro. Numa condição, pasmem, né? Numa condição em que o professor categoria O na rede hoje, ele tem 3, 4 consignados. E, ironicamente, é o cara, não, ensina aí educação financeira. Em que circunstância? Tem uma grande contradição, né? Em que circunstância? Então, a educação não vai bem. A gente tem esse processo de privatização que é a cereja do bolo, mas o bolo é muito complicado, que conta com os péssimos serviços das terceirizadas, a gente conta com contratos precarizados dos professores e professoras, a plataformização, que a gente teve a felicidade de ouvir a Usani pautar aqui, ela ferra com a vida profissional do professor, que ele vive em função de metas, vive em função de uma série de situações que não se materializam na prática, no resultado, inclusive para a rede, que no último resultado nacional e no estadual, os alunos comprovadamente, estatisticamente, não aprenderam mais, aprenderam menos, e o processo de privatização e de plataformização continua. E isso é muito ruim para a educação. Tá. E assim, ainda dentro dessa reflexão, Marcos, o que a gente tem percebido assim, na sociedade é que está muito forte o debate do empreendedor, né? O debate do empreendedor. Então, é muito comum hoje a pessoa, o jovem, sobretudo, querer ser patrão de si mesmo, né? E também tem rolado, e a gente percebeu bastante isso nessas campanhas eleitorais, agora municipais, essa ideia do prosperar, né? Como se o ser próspero, o ter prosperidade, conseguisse caminhar separado de direitos sociais, de você não ter garantia dos direitos básicos, né? Conforme você vai trabalhando, vai ocupando, desenvolvendo a sua profissão e etc. Como que isso dialoga com a escola, nessa lógica da matemática financeira, né? Da educação financeira que está sendo proposto aí à luz da reforma do ensino médio, na sua opinião? Então, é um debate muito caro esse. A gente, como a gente costuma falar, né? Mesmo que tenha alguma questão conceitual aí no chão da escola, mas a gente no chão da escola costuma dialogar com os educadores e com os alunos que as saídas individuais, mesmo na sociedade transformada, elas têm poucas possibilidades, né? O capitalismo te vende isso. E muitas das vezes, inclusive na discussão da reforma do ensino médio, dialogando com os estudantes, muitos caíram no conto da sereia em ir para escolher, né, o itinerário formativo que tem um nome bonito, que trabalhe com empreendedorismo, que trabalhe com a situação, com a ideia da prosperidade, e quando ele vai ver o desenvolvimento desse processo, inclusive nas aulas práticas, ele vai ver, eita, que dificuldade. É uma ilusão, então? Sim, porque o Estado brasileiro, ele te dá pouco elemento para isso. Não dá para você jogar na responsabilidade do Sebrae toda a responsabilidade de formar para criar uma economia individual, e essa economia individual, entre aspas, prosperar em meses. Isso faz parte de um processo, que é um processo que vem para a educação também desde sempre, mas tem se agudizado nos últimos tempos, proporcionalmente aumentado, de vender a ideia que é a saída individual da conta. Então você vai... a gente nem lembra o nome dos itinerários, né, que colocam essa situação, mas você pega, por exemplo, no ensino médio, o cara... tem um itinerário formativo em que o cara ele é condicionado a ter uma formação individual para formar a partir do Enem, quer dizer, para fazer o Enem, se formar, se autocuidar, cuidar da sua formação, e isso vai resultar numa universidade pública para ele. E a gente sabe que todo esse processo, ele se dá de forma individual, é evidente, mas ele se dá de forma coletiva. Então,
ironicamente, o itinerário na rede estadual se chama Me Salva. E aí o cara, no terceiro ano, a gente também discutiu outro dia, a gente percebe que o aluno ele não tem filosofia, ele não teve no último ano filosofia, ele não teve sociologia, ele não tem um conteúdo, tem uma perspectiva de mudança, mas ainda é muito tímida, ele não tem um conteúdo com base nas ciências humanas para fazê-lo pensar. E aí o cara chega no Enem, e é evidente que o tema da redação do Enem foi maravilhoso, e que boa parte dos nossos alunos que tem uma formação um pouco mais completa e com professores da rede estadual deram suporte para isso. Os mas desafios, o tema foi os desafios... Os desafios, eu não me lembro o tema exato, mas ele toca na situação do que é a formação dos afrodescendentes, ou da origem afrodescendente do povo brasileiro. Desafios para a valorização, da herança africana, não é isso? Isso. E aí, a gente fica muito feliz com a temática, mesmo, até o pessoal dos cursinhos e tal, da escola pública, mas a gente sente que a conexão com o estudante que está no cotidiano da escola pública real, a partir do que é sugerido, entre aspas, pela Secretaria de Educação, é algo muito distante disso. É não ter as aulas de humanas, como eu falei, é não ter um conteúdo rico, que faça pensar, que faça refletir, que faça trazer autonomia. Pelo contrário, é isso de discutir o individual, que é discutir você criando aí você pegando a sua bicicleta, como muitos falaram, né, e colocando a caixinha para entrega de lanche na periferia, e isso vai te transformar no empreendedor. Você pegando o seu coco, coloca lá no carrinho de vender coco, você é um empreendedor, sem uma formação mínima para discutir receita, despesa, para você discutir clientela, tal, toda essa situação. Então, é muito ruim ter um movimento que vai deixar o indivíduo ensimesmado, e esse movimento que tem muita repercussão, principalmente nas regiões mais carentes, em que o pessoal procura entender isso daí como uma realidade posta e procura desenvolver isso e, infelizmente, parte da categoria, e aí é uma responsabilidade dos sindicatos, é uma responsabilidade das universidades, de chegar na formação e fazer com que a gente desconstrua esse movimento de ensimesmar o estudante, de ensimesmar a escola, de ensimesmar a sociedade. Fazer com que a gente procure acreditar ainda que nós somos essencialmente sujeitos coletivos e não individuais. É pensar que escola queremos a partir de uma ótica coletiva. Sim, é isso. Sem dúvida. Tá. A escola pública atual, ela é racista? Com muita tristeza. Ela é racista. A sociedade brasileira é racista. A gente vivencia o racismo estrutural nas periferias, nas favelas, nas abordagens policiais e, infelizmente, nas escolas, bem ou mal. Então, como você mesmo havia dito, a escola não é uma ilha, né? Então, ela sofre todos os fenômenos que a sociedade em geral sofre. E o racismo, ele é algo explícito, escancarado. E os meninos e as meninas que vivenciam isso, seja por parte de colegas, principalmente, seja no entorno da escola, seja nas aulas, uso das séries iniciais, seja no acolhimento dos professores, isso a gente sente, isso a gente vive, isso a gente percebe em toda a educação básica, infelizmente. Nas piadas, os olhares... Em todas as situações. Nas músicas. Em todas as situações. E, infelizmente, por conta dessa conjuntura que a gente tem, do avanço
do neofascismo, do fascismo, do avanço das posições conservadoras, a gente tem isso de forma muito mais explícita e até estatisticamente a gente tem isso até nos dados da Secretaria de Educação dos casos de racismo na escola. Eu estou falando nas escolas estaduais, mas nas municipais também. Então a gente tem isso, infelizmente, estatisticamente. Então, se a gente tem casos... se a gente tem aumento nos casos de violência policial, né? Se a gente tem aumento nos casos de racismo na escola, a gente não pode chegar a uma conclusão diferente dessas. Uma coisa que eu estava refletindo outro dia, tinha saído da prefeitura 18h20, 18h30 e já entro na rede estadual às 19h. E aí você para relaxar um pouquinho, tomar um café e tal. E aí, procurando carteira e tal, a gente costuma paga hoje as coisas até com celular, né? QR Code e tal. Tava sem carteira. E a gente... E no rádio falando exatamente da situação do Rian, falando das situações dos índices de violência policial em São Paulo e eu sem carteira. Então, mesmo para um homem maduro, um homem... negro, que de alguma forma tem uma profissão, tem um endereço, mesmo nessas situações a gente se sente inseguro e por conta do tipo de abordagem policial que é feita, a gente já tem essa situação. Eu imagino um menino, uma menina entre 15 e 20 anos, que são os índices maiores das abordagens violentas em São Paulo, né? E me diz uma coisa, Marcos, essa reflexão é muito interessante, porque você fica inseguro se está faltando um documento, né? Eu estou entendendo que você está me dizendo, né? Eu sou do tempo que minha mãe falava, acho que para ti também, não esquece de levar o documento, já que você vai sair à tarde, vai ser à noite, não esquece o documento. Tá. Marcos, a professora, o professor que percebe isso na escola, no seu cotidiano, porque, obviamente, muita gente percebe, muita gente faz que não percebe, mas a gente tem um número de professoras e professores que certamente querem combater isso, né? O que fazer? Então, não precisava ser lei, né? A gente tem a 10.639 de 2003, a lei federal, a lei federal 11.645 de 2008, né? Inclusive a 639 está fazendo 21 anos, né, agora, e a gente precisa que as escolas efetivem, né, e acredito que não seja responsabilizar os professores e professoras por isso, mas fazer com que essa lei federal, ela caia, ela se efetive de fato. Então, tem uma complexidade muito grande no Brasil em relação a isso, para que ela se materialize. A gente teve os governos conservadores que dificultaram na prática isso. Se a gente for ver, são 27 estados da federação e mais de 5 mil municípios. E por que esses mais 5 mil municípios não efetivaram essa discussão da lei, que é a lei que faz com que a gente discuta a cultura e a história dos afrodescendentes no Brasil, né? Faça com que a gente tenha uma intervenção que não seja uma intervenção só calendarística e aproveitando. É muito importante, óbvio, a gente ter o feriado nacional, é a reflexão, mas que a gente tenha um movimento ao longo do ano que se discuta as questões raciais, que se discuta a igualdade, que se discuta a equidade e que se possa fazer a escola também um local apropriado para fazer esse debate. Ele não é feito só nas escolas, mas principalmente na escola ele deve ser feito. Então, acho que a gente combate o racismo também com as intervenções na escola, fazendo com que as leis que existem, não precisariam existir se a gente não tivesse racismo, mas a gente tem, fazendo com que essas leis se efetivem. Através de ações, a gente tem hoje, por exemplo, com iniciativa do governo federal, e tem que reconhecer com alguma recepção do governo estadual em relação às batalhas de slam. As batalhas de slam dão vez e voz aos estudantes. Eu tenho acompanhado. Cultural. Sim, eu tenho acompanhado
as etapas municipais, as etapas estaduais. Então, os movimentos culturais que dão voz aos meninos e às meninas para que essas ideias da igualdade, essas ideias da cultura antirracista possam entrar na escola e possam ganhar vazão para todo mundo. Então, são iniciativas que a gente possibilita fazer com que a escola seja menos pesada, menos fria, que a escola não seja mais um local onde a gente vivencie situações de racismo, que isso é muito complicado, é muito triste. Tá. Marcos, é uma pergunta que diz respeito aqui a essas duas leis, né? A 10.639 e a 11.645, sendo que a 10.639 ela fala sobre o ensino da África e dos povos africanos, né? Na sala de aula, né? Abordando essa história e etc. E a 11.645 ela fala da cultura indígena, né? Da história dos povos indígenas sendo estudados na escola. A pergunta que eu faço é o seguinte: por que há essa diferenciação? Por que há esse ato de 5 anos, praticamente, entre uma lei e outra? Sendo que a nossa formação histórica ela se dá praticamente de maneira concomitante. E aí eu pergunto um pouco mais para você. Por que nesse debate, né, que a gente faz sobre a questão racial e a questão indígena, passa-se uma impressão de que há uma certa distância entre um assunto e o outro? Por que as coisas não caminham de maneira concomitante? Eu queria entender um pouco isso. Eu acho que é interessante para a gente fazer essa reflexão junto aí aos nossos internautas. A gente deveria, né, ter essa discussão de forma contínua e que não necessariamente as leis, né, que se materializam nas leis, mas que a discussão do que foi o dizimar os povos indígenas do Brasil e a consequência da escravização do povo negro fossem uma discussão só. E aí, evidente, são as mesmas lutas, são lutas que a sociedade brasileira trava há século e que, por conta evidente do que é a correlação de forças no Congresso, não necessariamente das lutas, mas o que se materializou a luta na aprovação de leis, fizeram com que elas estivessem separadas. E a gente, no movimento negro, a gente faz questão de que essas lutas não sejam separadas. Porque a gente tem uma situação no Brasil muito triste em relação à população indígena, desde a região norte, aqui em São Paulo, o trato que é dado às comunidades indígenas, a gente tem aqui em São Paulo, em 3 regiões especialmente, em que o respeito do Estado é nenhum, do Estado brasileiro é nenhum, e que as políticas públicas específicas voltadas à população é nenhuma. E aí, de alguma forma, é responsabilidade, sim, também do movimento negro, fazer com que essas questões estejam mais próximas, que elas cheguem a educadores, que cheguem aos setoriais de saúde de forma mais próxima. Eu só estou dando 2 exemplos, mas são muito mais amplos que esses. E isso vai fazer com que a situação seja mitigada, mas não resolvida. Mas a partir do debate, acho que é uma boa possibilidade da gente fazer com que essa luta seja de fato o que a gente deseja, que a gente escreve, mas que tem pouca efetivação de fato, que é uma luta só, que é uma luta contra as desigualdades, contra as opressões, de todas as formas, que é o que a gente defende na educação e nos movimentos, né? Tá, não, legal. Importante a sua reflexão, porque isso chama muita atenção. Viu, Marcos? Chama muita atenção. A gente tem percebido há tempos, né? A gente pouco se faz o link entre uma coisa e a outra, né? A gente está percebendo que povos quilombolas estão sendo expulsos de suas terras, né? Povos aldeados estão sendo expulsos de suas terras, tendo mercúrio sendo jogado em suas águas, né? O aumento das queimadas,
a demarcação que não acontece, o marco temporal, que é uma realidade hoje, que querem aprovar de todo jeito. Então tem muitos interesses em relação a essa questão das terras, né? Tanto dos povos indígenas quanto quilombolas, e que a gente sabe que não há interesse que isso avance, né? E aí essa preocupação de que isso é necessário caminhar de maneira paralela ou conjunta, né? No caso, no movimento negro e no movimento indígena. Então, essa reflexão. Sim, a discussão do marco temporal, e a gente tem seguido, infelizmente, a pauta do STF, ela precisa ganhar corpo na sociedade. Porque a gente acredita que... e aí, necessariamente, também a mídia hegemônica, ela pauta a partir da agenda do Supremo Tribunal Federal de discutir, vamos discutir o marco temporal nessa etapa aqui, nessa etapa lá, e vamos trazer essa discussão. E necessariamente, a partir dos movimentos, a gente tem pouca vazão disso. Mas é muito importante a gente ressaltar sempre, sempre, sempre. Não é a partir de 1988 que se discute a questão indígena no Brasil. A gente discute desde sempre. Os povos indígenas foram e estão sendo dizimados. Chegaram aqui e invadiram, a gente dialoga também com os nossos estudantes, invadiram o Brasil e dizimaram os povos que aqui estavam. E não tem menor sentido a gente estabelecer uma situação que volta até a Constituição Federal, que traz uma série de garantias, que muitas delas até nós perdemos ao longo desses anos, em que se estabeleça que é direito a partir daqui. Não tem sentido nenhum para a gente. Então, a gente está junto com povos indígenas, porque quando se toma mercúrio indiretamente, como se come mercúrio diretamente, não é só a população indígena, mas é principalmente a população indígena do norte do Brasil. Quando a gente tem uma situação de não tratar de forma específica na saúde a população indígena de São Paulo, a gente está falando do Acre, a gente está falando do Pará, a gente está falando de São Paulo, a gente não tem uma política pública municipal voltada para isso, de fato, a gente está ajudando a dizimar esses povos, né? E aí a gente é muita gente, né? No caso, o Estado brasileiro, no caso, quem governa. E isso é muito triste, isso é muito ruim. Mas, como diz o poeta, né? A nossa indignação é uma mosca sem asas que não ultrapassa as janelas de nossas casas, né? Precisa não só ficar na indignação, precisa virar luta. E é isso que a gente tem disposição de fazer com toda a companheirada que precisa mudar esse estado de coisas aí. Valeu, bacana. Alguns dias está rolando na imprensa uma indignação de um lutador do movimento social, que é o Cláudio Aparecido, né? Onde ele é ouvidor da polícia, né, do estado de São Paulo, e ele faz um questionamento a um policial, ou aos policiais, né? Porque eles estavam acompanhando o velório, acompanhando entre aspas, estavam intimidando, né, nitidamente, não deixando as pessoas passarem, ou criando dificuldades para que tivesse o cortejo, para que não tivesse um cortejo em homenagem ao menino Ryan, de 4 anos, que foi assassinado, né? Numa situação numa ocasião de uma ação policial, né? E aí o secretário de Segurança Pública, o senhor Guilherme Derrite, né, na Assembleia Legislativa, ele fez um comentário, né, fez uma fala de que, quando foi questionado por uma deputada da bancada feminista do PSOL, ele alegou que aquilo era vitimismo barato, né? Numa situação em que as pessoas estavam sendo intimidadas no cortejo, no velório, para que não fizessem aquela homenagem, né? E numa situação em que, assim, está muito, muito feia a questão, né? 496 mortes entre janeiro e setembro de 2024, né? Que ultrapassa 2021, 22 e 23, né? Então, ou seja, estão matando adoidado, a polícia tem matado adoidado, né? E
Como combater isso, Marcos, na sua opinião? Né? No momento que a gente está vivendo bastante complexo, né? Em que as pessoas estão, de alguma maneira, incorporando a ideia de que bandido bom é bandido morto, né? E aí, nisso, vai um monte de gente inocente, acaba sendo também acometida de injustiças. Como que a gente combate isso, na sua opinião? Como a gente dialoga com os adolescentes, as crianças, os adolescentes, é questionar, sim, lá atrás também, quando se escolheu o atual mandatário, que consequentemente escolhe secretário de segurança, se tem sentido, se tem cabimento defender que haja um policiamento, uma abordagem, um tipo de abordagem por parte desse policiamento nos jardins e nas quebradas. Sim. Né? Acho que desde o início esse recrudescimento da atuação da Polícia Militar no Estado em face de meninos e meninas e jovens. E toda a população, principalmente preta e periférica. E isso não é fala, não é eu acho, é a estatística, inclusive, dos órgãos, do mapa da violência e de tantos outros órgãos que trata de quantos jovens negros morrem em confronto, com muitas aspas, com a polícia. Então, minha solidariedade à família do Ryan, é muito triste. E eu acredito que isso seja um momento para nós que reivindicamos o movimento negro, que reivindicamos o movimento social, sair às ruas e cobrar das autoridades, em especial as autoridades de segurança pública, para que o tratamento seja um tratamento minimamente respeitoso à população de periferia. É inimaginável, e se compara, inclusive, aos governos conservadores antes desse, né? E a gente não está falando nem de governo progressista, a gente compara com os governos conservadores. É que se tenha um impedimento de um cortejo fúnebre de uma família para um menino de 4 anos, em que o pai também foi vítima de violência, tombou vítima de violência ano passado. Sim. Por uma operação do Estado no litoral que matou dezenas de pessoas. Dezenas de pessoas. Ah, mas qual era o objetivo? Mas qual foi o resultado? E não se pensa no resultado. Inclusive, no mesmo dia do cortejo, ou no dia seguinte, se eu não me engano, houve um elogio numa entrevista do governador ao secretário de Segurança, Sim. que está realizando um bom trabalho. E qual é esse bom trabalho? É matar preto e pobre na periferia? É matar primeiro e perguntar depois? A gente questiona qual que é o bom trabalho nessa situação. Tá. Marcos, a gente vai estar encerrando aqui nosso podcast. E eu acho que tem um assunto também que a gente não pode deixar de abordar, né? Que é sobre o desfecho do caso Marielle Franco e Anderson Gomes, né? Rony Lessa, 78 anos de cadeia. Elcio Queiroz, 59 anos. Né? A família Brazão na cadeia por hora, né? Até mesmo aquele advogado, aquele delegado, né? Também se mantém. Foram 3 pessoas presas, né? nesse episódio. E quais as consequências para a nossa luta em combate ao racismo, em combate ao crime, numa situação como essa, na sua opinião? Olha, Marielle era uma das mais promissoras e importantes lutadoras da esquerda brasileira e teve sua vida ceifada a partir de interesse fútil, econômico, dos donos das milícias no Rio de Janeiro. A gente sabe que existem muitas Marielles ainda no Brasil. A gente sabe que existem muitos mandatos de vereadoras, de vereadores no Brasil
que reivindicam as causas sociais, que reivindicam liberdade, que reivindicam o antirracismo e reivindicam, de fato, um Brasil distante do que é essa política do toma lá da cá, ou desse toma lá da cá, a partir da interferência de grupos organizados onde o Estado não atua. Então, o resultado é positivo, mas ainda não é um resultado pleno. Sim. Né? A gente tem os mandantes que precisam ser responsabilizados, a gente precisa saber de toda a situação, não uma parte da situação, a gente precisa desses mandantes que estão presos condenados no rigor da lei, precisa que, se mais pessoas participaram, se mais organizações participaram, que tenha responsabilização, e a gente não pode também imaginar, por mais que a gente tenha uma dimensão mundial até da situação da Marielle, imaginar que é uma situação recortada, que é uma situação pontual. A gente teve em diferentes camadas, em diferentes situações, a gente tem mandatos ameaçados, a gente teve candidatos assassinados, candidatos progressistas assassinados nesse processo das últimas eleições no Brasil. A gente tem a violência, que tem vários contornos, ela materializada, por exemplo, no ambulante hoje, ou ontem, que foi detonar um africano imigrante que foi detonado pela GCM do Nunes e da fiscalização. Sim. Ele foi agredido, ele foi detonado. Então, essas situações de violência, elas têm um viés ideológico. Sim. E a gente, enaltecendo Marielle e fazendo com os condenados Anderson Gomes. estejam atrás das grades, e de Anderson, a gente não pode esquecer Anderson também, faz com que a gente tenha o mínimo de segurança para lutar da forma que a gente luta. Mas a gente não pode esquecer de uma série de lutas que existem, que não só em relação aos parlamentares, mas aos lutadores sociais, e de pessoas comuns que não têm a mesma voz, que não têm a mesma, entre aspas, importância, e que são também dizimados pelos poderes da segurança pública do Brasil. Então, acho que como... E que, infelizmente, tem RG, tem cor, tem classe social no Brasil. Marcos, quero agradecer aqui, em nome da nossa equipe, mais uma vez, agradecer aqui a equipe Flitz, que está sempre com a gente, a sua presença, muito importante nesse momento, ajudar a gente a refletir sobre as questões da sociedade, sobre como está a escola pública, como que essas questões interferem no dia a dia da escola. Então, isso é fundamental, essa contribuição ela é muito importante. Agradecer a Kate, que esteve com a gente aqui boa parte do programa, mas que teve que se retirar porque já tinha um compromisso marcado. E é isso. Então, para quem... É muito importante esse episódio. Para quem ainda não está inscrito no nosso podcast Alvorada, por favor, o faça. Quem achar relevante ali, comente, curta e compartilhe com os amigos, com as amigas. Isso é muito importante. E é isso. Até o nosso próximo episódio. Um grande abraço a todos e todas. É isso. Obrigado. Alvorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza.